Oi pessoal, eu sou a Tata Reis, mestra reikiana, e como nós fizemos na live de ontem, eu vou apresentar para vocês a minha palestra de bioenergia e reiki, aonde eu falo sobre os pilares do meu trabalho, que é o reiki e a polarização energética, que é a bioenergia. Então nessa palestra a gente vai passar por alguns temas, a gente vai falar sobre a história do reiki um pouquinho, né, como eu trabalho o reiki principalmente, na iniciação dos meus alunos, enfim, sobre a bioenergia, a terapia bioenergética e a polarização energética. E a gente fecha com o trabalho da polarização energética humano-animal, tá? Então, vamos lá. Eu vou minimizar aqui um pouquinho a minha imagem para vocês, para ficar no cantinho. Mas a princípio a gente vai primeiro apresentar aqui para vocês. Eu vou fechar aqui um pouquinho e a gente vai falando, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, um princípio do reiki e a bioenergia. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria, né? Essa é uma declaração de Max Planck, que é um cientista físico, né, de 1994. Eu abro com isso porque nós vamos falar aí sobre a matriz divina, sobre a bioenergia, sobre o reiki, tudo é energia, tá? Então, o reiki, primeiramente, o reiki não é uma religião ou filosofia, independentemente das suas crenças, convicções, tradições ou condicionamentos culturais, tá? Ele trata-se de um processo natural de cura em que a palavra rei significa energia vital do universo e que energia vital que sustenta o corpo físico, que eu chamo de bioenergia. Tá? Ele é oriundo dos estudos profundos do Dr. Mikao Sui dos símbolos recebidos por ele no Monte Kurama em seus 21 dias de recolhimento e meditação. O Reiki é a união de 4 correntes de energia, eu costumo explicar isso para os meus alunos, né? Que é a China, Japão, Índia e Tibete, o que damos o nome de budismo esotérico, tá? Somente um iniciado em Reiki pode ressoar os símbolos e tratar as pessoas. Uma ferramenta repleta de técnicas de imposição das mãos e meditações, o reiki se diferencia das outras formas de tratamento justamente pelos símbolos recebidos de profunda frequência e estudos na sua criação. São escritas sagradas de forte cura energética e é preciso estudar não somente seus significados, como praticá-los em si mesmo. A cura começa em nós e ressoa nas pessoas através das nossas mãos, tá? Então aqui eu dou uma préviazinha assim no rodapé da energia que flui através dos chakras meridianos, tá? Uma porção dela também conhecida como Chi, Prana, Fogo Sagrado, dentre outros, permanece em repouso no chakra umbilical, a gente vai ver isso lá na frente. O encontro das duas energias possibilita-nos criar um equilíbrio vital em nosso cotidiano. Em tradução livre, o reiki significa ser um canal de energia cósmica. Olha só, muitas pessoas perguntam para mim qual é a diferença do reiki, porque eu tenho muitos amigos de outras casas religiosas. Qual é a diferença do reiki para um passe magnético, um passe que eu tomo num centro de umbanda, num centro kardecista ou num trabalho holístico, vamos dizer assim? A primeira de tudo, o reiki é uma coisa muito profunda, tá, gente? O reiki, ele é uma coisa muito importante. Eu vou aumentar aqui pra gente falar um pouquinho. O reiki é uma coisa muito profunda, né? Dr. Mikao Sui, a gente vai ver aí mais pra frente, apesar de ser um homem simples, mas estudado, o Dr. Mikao Sui, alguns símbolos, quando a gente chegar ali, ele desenvolveu através da percepção da energia reiki que ele recebeu. Então, eu vejo muitas pessoas me procurarem, muitas pessoas falarem sobre o reiki, achando que tem uma iniciação, pá, eu já vou lá e começo a passar o reiki, e é muito mais que isso, né? O reiki, os significados de cada símbolo, que são originários, uns são kanjis, que é a escrita japonesa, outros são símbolos tibetanos que também ressoam indianos e por aí vai. Então a diferença é que o reiki ele é uma ferramenta de cultura budista esotérica, ele é a junção dessas correntes desses países, né? Japão, China, Tibete e Índia. Então ele tem uma cultura muito profunda, né? Onde a Kuan Yin é deusa Tara na Índia e por aí vai, desde as suas meditações Gassho, os seus mantras indianos, os mantras para a lua branca, prateada,
Então, ele é uma cultura, ele não é simplesmente ir lá ser iniciado e simplesmente começar a aplicar, a gente vai ver isso, tá? Eu vou minimizar aqui para a gente poder dar andamento. Então, olha só, a gente continua na nossa palestra aqui. Vamos falar um pouquinho da linhagem do Reiki, né? A origem do Reiki, a história do Reiki, a primeira linhagem. O Dr. Mikao Usui nasceu em 15 de agosto, né, de 1865. Nós estamos falando de 1800. Em 1700 já havia aí um conhecimento da bioenergia, a gente vai ver isso aí. E por que eu falo da bioenergia? Porque nós estamos falando de energia, tá? Na província japonesa de Gifu, faleceu em 9 de março de 1926, passou a ensinar o Reiki por volta de 1920 e em 1921 abriu sua primeira clínica em Harajuku, Tóquio, perto do santuário de Meiji, né, Meiji-Jonku. Doutor vem do termo japonês sensei, tá? Quem fez luta marcial, eu já fiz judô, então nós temos um sensei. Lá, sensei é professor, é mestre, né? Você vê aqui, ó, vem do termo japonês sensei e não por alguma formação acadêmica, e sim como de mestre, alguém que alcançou a sabedoria e passa a ensinar. Pesquisador e estudioso profundo de cura, Sensei Usui era versado em muitos conhecimentos e práticas, dentre elas os sistemas do taoísmo, o Kiko, a versão japonesa, o Qigong, que a gente vai ver lá na frente, né? O que significa isso? Que é o trabalho com energias vitais em geral. Veremos mais à frente sobre essa prática energética, tá? Eu vou apagar aqui para vocês poderem ver aqui, ó. Em 1914, Mikao Usui viajou para o Monte Kurama, a oeste de Kyoto, a fim de meditar e lá teria recebido a energia Reiki durante o jejum dos 21 dias. Olha só, vou falar para vocês o seguinte. Dr. Mikao Usui, ele começou a estudar, muito antes de subir no Monte Kurama, ele começou a estudar e ele queria entender como era possível, né, os Budas, os avatares, o ashrams, conseguirem ter a forma da autocura e da cura. Porque ele morava num vilarejo muito pobre e ele era um homem dotado de uma bondade e generosidade de ajudar. Então, conforme ele foi estudando cada vez mais, ele entrou num processo muito difícil de entendimento das realidades diferentes, né, que a gente vive no mundo, e ele se retirou para ir se meditar, para se recolher, para jejuar, para meditar, mas ele teria ido como uma forma de absorver tudo que ele já tinha estudado. Então, o que a gente chega aí, né? A um entendimento como se tem no Zohar, assim, quem sabe um pouquinho aí da Cabala judaica, o Zohar, o mestre Ribon Richard, quando ele foi sair para meditar, que ele recebeu também o conteúdo do Zohar, ele também saiu para meditar numa busca de entendimento. Então a gente percebe que todos esses grandes momentos aconteceram no processo de recolhimento dessas pessoas, no processo de isolamento total, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui para que a gente tenha bastante coisa, eu não vou me estender muito para a gente falar. Nós temos aqui os símbolos sagrados do Reiki, que é o que eu estava falando. Nós temos o Chokurei, o Sereiki, o Honsha Seshonei, o Haku, o Daikomyo. Vejam, nós temos um tipo de Daikomyo e temos o Daikomyo tibetano e o Daikomyo símbolo mestre, tá? Que a gente chama de Daikomyo de Usui. Justamente porque foi baseado na luz, na iluminação que Dr. Mikao Usui conseguiu. Ele desenvolveu alguns símbolos, como o Daikomyo, símbolo mestre, que é um kanji, que é a escrita japonesa e cada traço tem uma representação profunda, como o Honsha Seshonen. O Chokurei, o Sereiki, o Haku e o Daikomyo, eles são símbolos, tá? E esses símbolos, eles são oriundos de muita pesquisa. Veja só, eu dou o nível 1, nível 2 e nível 3 separados, eu não dou eles todos juntos. Por quê? Porque eu faço parte da escola tradicional de Reiki, a minha escola é a Hoku Ryoku Riken, o símbolo que vai no certificado que eu dou é da escola tradicional do Reiki, e na minha concepção, eu acho que a iniciação é uma coisa muito séria, justamente por eu ter conhecimento de como essas iniciações funcionam no corpo espiritual, emocional e bioenergético. Então, aonde eu quero chegar? Esses símbolos, eles têm uma alta frequência vibratória. Quando vocês chegarem em bioenergia, por isso que eu falo, é muito importante que toda pessoa, seja reikiano, não reikiano, mas que queira trabalhar com o campo energético humano, tem que estudar. Porque a gente vai ver que cada centro de força
tem um vórtice e uma frequência e um som e uma eletricidade, né? Megahertz, por incrível que pareça, por isso que a gente toma choque, vamos dizer assim. E as iniciações do reiki, elas são feitas no coronário, na nuca, ou seja, isso também quebra um pouquinho, né? Os colegas ou muitas pessoas que dão reiki online, eu não consigo entender muito bem essa concepção, porque a bem da verdade é que eu posso até dar a parte textual online, por conta de todo o processo da pandemia que aconteceu, mas a iniciação precisa ser presencial. Ela precisa ser presencial. Eu, no meu caso, eu sigo como a minha grã-mestra, eu faço 7 vezes os 7 corpos sutis. Ela precisa ser presencial, perdão. Ela precisa ser presencial. Cada símbolo desse ressoa numa frequência, ela sobe pelo coronário e desce ali pela onda colunar, e ela alimenta e reprograma, realinha todos os chakras principais. Então, cada símbolo tem um significado muito grande. Então, é muito importante que a gente estude o significado dos cursos, né, dos símbolos. Eu dou o curso de reciclagem para quem já está no nível 3 para ir para o mestrado, que é justamente algo mais profundo, que são só os símbolos, né? Então, os símbolos são coisas muito fortes. Então, a gente bate aí naquilo que eu acabei de falar. O reiki é muito mais do que simplesmente a imposição das mãos nesse sentido. Ele é uma ferramenta singular pela iniciação e principalmente pelos significados de cada símbolo, tá? Então, vamos lá. Eu vou me apagar aqui rapidinho. As variações do reiki. Nós vamos encontrar aí muitas variações do reiki, né? A gente tem o Reiki Usui tibetano, que é o sistema que utiliza outros símbolos além daqueles ensinados do Reiki do Usui tradicional. O Reiki Usui não tradicional, que baseia-se nos símbolos tradicionais e em outros novos, além de não atribuir importância à iniciação. O Reiki Usui tibetano da Kuan-Yin, que é centrado na deusa chinesa Kuan-Yin, conhecida como Tara entre os tibetanos e indianos. Lembra que eu falei no começo da palestra? Apresenta práticas de meditação, símbolos e procedimentos característicos do sistema Usui tibetano. Agora vamos falar aqui do Karuna Reiki, tá? O Karuna Reiki, a gente tem aí uma coisa muito interessante. O fundador do Karuna Reiki, ele não canalizou os símbolos. Ele começou a perceber que muitos reikianos, estudantes do Reiki, começaram a visualizar os mesmos símbolos, né? E aí ele começou a pôr em prática, ele começou a pegar esses símbolos e colocar em prática. E aí ele começou a desenvolver uma forma de trabalho com esses símbolos, na coincidência, né, de várias pessoas em vários cantos do mundo terem, né, conectados ali, trocando informação, falando, olha, eu vi esse símbolo. E aí ele recebeu a intuição de colocar o nome de Karuna Reiki. Depois ele foi procurar um significado e viu que tinha um significado que faz sentido. Então você pode ver aí, ó, que o sistema de cura, como o Reiki, o qual entretanto se utiliza na maior parte das vezes dos símbolos do Karuna Reiki. Agora, só um reikiano pode fazer o Karuna Reiki, tá? Não tem sentido, porque veja, todos são reikianos, né? Ou seja, o Karuna Reiki significa que reikianos, um certo grau de prática, meditação e vibração, receberam mais símbolos, né? E eu acredito plenamente nisso, receberam mais símbolos. Então você precisa ser reikiano para poder trabalhar com o Karuna Reiki. A gente tem um outro aqui, que é o Reiki Prema, que é o Reiki Ki, que é o sistema de cura como o Reiki, o qual, entretanto, utiliza na maior parte das vezes dos símbolos do Karuna Reiki, né? O Reiki Prema utiliza a maioria dos símbolos do Karuna Reiki e outros. O Reiki Lactarian, que apresenta 6 níveis de habilidades, além dos mestrados do Karuna Reiki, e no Reiki Usui. Não se utiliza símbolos, sendo a intenção e a determinação essenciais para esse sistema de Reiki, desenvolvido em 1997. Eu vou falar, a gente vai fechar aqui, eu vou falar algo importante. O Reiki Vajra, originado no Japão, disseminado na Indonésia, adiciona símbolos aos tradicionais do sistema Usui, além daqueles que são os tradicionais da escola tradicionais. O Reiki Sheikin, que inclui muitos níveis, símbolos e procedimentos adicionais. Olha só, falando aqui dessa parte do Reiki Lactarian, que apresenta 6 níveis de habilidades, além dos mestrados e tal. Eu tenho um trabalho voluntário que eu faço de sábado, que não é o Reiki. É um trabalho mentorado e é um trabalho de polarização energética. E eu tenho alguns alunos que são do nível 1,
E os meus alunos de nível 1 eu abro com o Chocorei na mão para que essa sensibilidade aumente, tá? Mas eles são iniciados no nível 1, tem os 21 dias aí de autoaplicação, tem a troca com as plantas, nós vamos chegar lá, que é importante para trabalhar a captação, a sensibilidade, né? A polarização energética. Mas o que é importante aí? Que no curso de polarização energética, as pessoas vão aprender a tratar animais e pessoas apenas com o magnetismo do próprio corpo, a energia do próprio corpo, canalizada pelo próprio corpo. E é muito interessante ver que a determinação, né, a intenção e a determinação são essenciais para o sistema de Reiki, para esse tipo de sistema de Reiki. Veja só, eu posso ser reikiano, eu posso ter o Kahuna Reiki, eu posso ter o que for. Se eu não tiver a intenção de curar, eu não passo nada, né? Os símbolos, eles têm profunda ligação com o nosso corpo emocional. Então, quando você é iniciado no Reiki, você vai aplicar o Sei Reiki, que é o símbolo incondicional de amor ligado a Kuan Yin, e na minha opinião seria o símbolo que representaria Mestre Jesus. Se você não tiver essa intenção no coração, você não está passando nada, né? A gente vai chegar aí na parte de bioenergia para dar uma explicada melhor sobre isso. Vamos dar andamento aí, ó, tá? Reiki, forma e ação. Então a gente está falando aqui o Reiki energia cósmica, a sintonização do paciente com o seu próprio ser espiritual, de modo a fortalecer e clarear a mente, cujas consequências são o equilíbrio das emoções, a reorganizações da energia dos corpos físicos, elétricos, a limpeza dos meridianos, dos nadis, aí eu introduzo um pouquinho da bioenergia, que são veias, artérias energéticas, a gente estuda isso na bioenergia. E no campo eletromagnético e o despertar dos sentimentos como compaixão, perdão e igualdade. Então, o Reiki é uma energia que ele faz todo esse alinhamento energético, ele traz, né, a função dele é trazer esse sentimento de compaixão e energia. Quando você inicia o nível 1 Shoden, você tem aí 1 ano pela frente de despertar. Né? Mesmo quando você vai para o nível 2 é a transformação, né? Ou seja, você desperta, ele faz uma transformação, ele traz à tona coisas que você precisa enxergar, ele muda alguns aspectos energéticos, então a nossa percepção, sentimento, coisas que você não conseguia perdoar, de repente quando você percebe, perde o sentido, ele muda a nossa frequência automaticamente, até pelo símbolo mesmo que você recebe, né? Os símbolos da iniciação. E quando você vai para o nível 2, que é a transformação, você tá já pronto, já meio caminho andado, aí no meio do caminho para começar a tratar as pessoas, né? É meio que uma revelação isso. Então, pelo fato de promover o realinhamento dos canais captadores de energia do corpo eletromagnético para a absorção da energia cósmica, essa técnica não provoca desgaste de energia no aplicador. Permite ainda ao aplicador a constante absorção de energia, ou seja, quanto mais eu passo o Reiki, principalmente em mim, mais eu recebo, mais forte fica. Em termos de voltagem, quando você tá no nível 1, você tem 700 watts, quando você vai para o nível 2, você tem 1.700 watts, quando você vai para o nível 3, você tem 3.000 e tralalá e assim vai adiante, né? Porém, no estudo mais profundo do Reiki, durante a formação dos níveis 1 e 2, na autoaplicação, aprendemos a conhecer o nosso sistema ou campo de energia humano, tá? No estudo mais profundo da bioenergia, aprendemos que o estado emocional podem afetar o terapeuta ou o paciente. Por isso, para trabalhar com qualquer forma de prática energética, é fundamental o estudo da bioenergia e do campo energético. Eu vou andar mais para frente, porque eu vou chegar nisso, que em qualquer literatura, seja indiana, seja yogi, seja dos livros da Barbara Brennan, do Jack Swass, que é uma das bases também do meu trabalho, radiônico, energético, de polarização energética, o Alan Stigl, que da polarização energética, a primeira coisa que eles falam, ou seja, em qualquer literatura que você for estudar, é que a ética tem que vir primeiro de você. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então vamos lá. Reiki, formação, ainda nós vamos falar da Reiki, a energia cósmica, Reiki em plantas, campos, árvores e etc, né? Renovação e ativação do campo de energia vital vegetal, a utilização do Reiki para tratar as plantas, terras e águas que irrigam campos, flores, árvores e etc, tá? O reino vegetal, por sua bioenergia sutil, absorve de forma rápida e eficaz a energia do Reiki, transmutando tudo que
não está em sua criação natural. Na autoaplicação, né, como forma de aprendizado e prática do nível 1, a aplicação de plantas é fundamental no meu método de formação por 2 fatores, eu falo, né, fundamentais. Primeiro, para o conhecimento do aluno em seu campo sensorial. Segundo, pela ligação energética com alguma planta que possa corresponder energeticamente com o nosso campo energético e emocional, trabalhando no aluno a sua capacidade sensitiva de reconhecer campos energéticos, tá? Reiki para animais. Os animais recebem o Reiki de forma extraordinária. Novamente falando sobre a bioenergia, né? A malha energética dos animais possuem, além de chakras centrais, chamados centros de forças, recebem uma carga de pequena duração diferente dos humanos, mas de forma igual às plantas pela energia sutil que possuem. O Reiki para animais, que é alinhado ao trabalho da bioenergia e com outras terapias, como florais, acupuntura, traz resultados maravilhosos. Olha só, nós vamos falar uma coisa que é muito importante, tá? Que é bem importante, eu vou até maximizar aqui o meu quadro, que é o seguinte. Uma das minhas especializações é o tratamento animal, né? Então, eu sou reikiana. Quem é reikiano pode tratar tudo. Limpa ambiente, trata os animais, mas, veja bem, é muito importante que a gente estude o campo fisiológico do animal, que é a anatomia do animal, como a anatomia humana. No curso de bioenergia humana a gente estuda a anatomia humana, e no curso de polarização energética no final do ano que eu vou dar para os animais, que é para as pessoas que não são reikianas saberem tratar os animais, e quem são aprimorar, né, o trabalho. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que quem é reikiano pode tratar o animal, mas ele precisa ter conhecimento não só da bioenergia do animal, como conhecer os símbolos. Porque como eu posso de repente tratar um símbolo que trabalha karmas de vidas passadas, ou de processos passados, ou de registros passados, e aplicar no animal, sem saber exatamente. Então, esse processo de comunicação animal, é muito importante a gente entender uma coisa. Todos nós temos essa capacidade de comunicação perceptiva, mas para cada um vem de uma forma. Há pessoas que veem em formas de imagem, muitas vezes ela acha que é loucura da cabeça dela. Há pessoas que veem em forma sinestésica, ela sente gosto, cheiro, sensações no corpo. Há pessoas que tratam animais ou pessoas e sentem a dor ali do que está acontecendo. Então, ouvem. O fato de você não ouvir ou ver, ou que for no meu caso, tanto humano quanto animal, eu não ouço o animal, eu não entro no plano mental dele, eu vejo os órgãos, eu vejo a malha energética. Essa é a minha parte sensível, tanto no humano como no animal. Então, eu já peguei animais em estados desenganados, e a bioenergia corrente na colunar, que é o centro vital tanto do humano quanto no animal, estava ali, pulsando. Então, o que acontece? É muito importante que a gente estude, é muito importante que a gente vá além do que são simples os símbolos, tá? Então, vamos lá, eu vou dar continuidade, porque a gente tem bastante coisa para passar aqui, e é bem interessante esse tema, tá? Já estamos aqui entrando quase na parte de bioenergia. Então, a gente está falando o Reiki, o Qigong, que é o Qigong e o Reiki Kung, né? Então, o Dr. Mikao Sui, antes mesmo de receber o Reiki, já tinha profundo conhecimento do Qigong. O Qigong trabalha com energias vitais em geral, tá? Eu vou ler tudo, aí a gente pauta isso aí. O Reiki Kung trabalha com energias vitais espirituais, né? Essas aplicações e práticas se baseiam em antigos ensinamentos taoístas e shintoístas. As experiências possíveis com essas técnicas são muito profundas, e por isso estudo e dedicação e paciência são válidas para o resultado. Ao trabalhar com uma nova forma de energia, é sempre recomendável conhecer muito bem os diversos efeitos antes de praticá-los intensamente. É muito importante para evitar problemas de grounding e reações de cura de ocorrências espontâneas mais intensas. Veja só, o Qigong, ele é uma técnica de domínio de energia, né? A gente fala da serpente de fogo. O Tai Chi Chuan é um braço do Qigong. A gente pode ver aí nos filmes de lutas marciais o trabalho que eles fazem, mas se você jogar Qigong no YouTube, você vai ver que tem vídeos e templos que ensinam esse domínio. Ele está ligado muitas vezes a um comportamento de luta, né? Aonde eles se preparavam energeticamente e tinham capacidade de ter movimentos e reflexos e rapidez pela
o domínio dessa energia vital, tá bom? E lembrando o seguinte, Dr. Mikao Usui, antes dele, na verdade, receber o Reiki, ele tinha conhecimento muito além do que a gente pode imaginar, tá? A escola Shugendo, que é a escola de magia chinesa e japonesa, a gente tem aí uma linhagem que se você for procurar estudar, você vai perceber que o Reiki tem uma profundidade muito grande. Vamos em frente, vamos lá. Então, finalizando essa etapa do Reiki, os 5 princípios do Reiki, né? Só por hoje não me irritarei, só por hoje não me preocuparei, hoje serei grato a tudo e a todos, hoje serei gentil com todas as criaturas, hoje serei dedicado ao meu trabalho, tá? Então, para fechar essa questão do Reiki, porque na verdade o ideal seria fazer uma palestra só de Reiki, mas como eu estou introduzindo a base do meu trabalho e dos cursos que a partir de julho eu vou começar a dar, esse mês de junho abre as inscrições para a gente fazer o curso de Reiki nível 1, 2, 3 e mestrado e reciclado, para quem quer fazer uma reciclagem antes de ir para o mestrado, e o curso módulo 1 de bioenergia. Vamos lá. Então a gente vai fazer aqui a introdução do curso de bioenergia, né? O tema da bioenergia. Terapia bioenergética e a polarização energética. Então, olha só, a bioenergia, a energia humana, diferentemente rotulada através dos séculos, né? Durante os séculos, ela teve diversos nomes, né? Os russos, em suas pesquisas psíquicas, denominaram de energia bioplásmica. Wilhelm Reich, que a gente vai chegar nele aí, que é uma das bases do meu trabalho do Alexander Lowen, da terapia bioenergética, ele chamou de energia orgone. Os yogis da Índia Oriental de Prana ou Prana, manuscritos alquimistas falam do fluido vital, Branner chamou de energia, Hipócrates de Vix Medicatris Naturae, que é força vital da natureza biocósmica. Tem muitas outras denominações. É relatada por diversos autores mais atuais como energia cósmica, força vital ou simplesmente energia, tá? Eu vou dar uma sumidinha aqui para vocês conseguirem ler. A abreviação CEH, campo de energia humana ou aura humana. O campo de energia humana é a manifestação da energia universal, que é CEU, né? Campo de energia universal, envolvida na vida humana. Pode ser descrita como um corpo luminoso que cerca o corpo físico e penetra, emite sua radiação de característica própria e é habitualmente denominado de aura. A aura é parte do sistema energético universal, associada a objetos e ao corpo humano. Dividida em camadas, a aura é chamada de corpos, que se interpenetram e cercam umas às outras em camadas sucessivas. Cada corpo se compõe de substâncias mais finas e vibrações mais altas à medida que se afasta do corpo físico, tá? Aqui, naquele processo, eu vou falar para vocês o seguinte. Voltando aqui, olha, é o seguinte. A aura é a junção dos corpos principais que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? São 5 os mais visíveis, né? Os que são mais fortes, os que formam. Nós vamos dizer, a gente vai chegar aí, que essa matéria, ela é a aglutinação energética desses corpos sutis. Mas a gente tem aí os corpos principais, assim como os centros de força, e nós temos vários corpos lineares energéticos, mas nós temos, vamos dizer assim, que são pilares, né? Mas tudo muito correspondente de forma sutil. Quando ele fala aqui que nós temos o nosso campo de energia humano, que é isso aqui, que é o campo que tem em volta da gente, que é quando a gente olha e vê uma iluminação, os sensíveis, os perceptíveis, veem a luminosidade da aura, muitas vezes a que está mais cintilante, ou, por exemplo, você olhar para a vela e fixamente observar que em volta dela tem uma camada escura, que é justamente a junção do campo universal, que é tudo que envolve, né, tudo que está em volta, do que é ali o fogo, vamos dizer assim, que é uma manifestação também física, né, química, dessa energia universal. Quando nós trazemos isso pra gente, a gente percebe que esse computador, esse relógio, esse microfone, tudo é energia, tudo é uma manifestação, tudo é uma reação do campo universal. Então nós somos uma extensão dessa energia extraordinária que materializa tudo, materializou o nosso planeta, tá?
É muito complexo, eu tô dando uma passadinha assim, mas é muito interessante, é lindo, é maravilhoso, né? A gente vai estudando, quanto mais vai estudando, mais a gente vai vendo que coisa extraordinária que nós somos, né? Então, a gente tem aqui, olha, para falar da bioenergia, Wilhelm Reich, né, que a gente chama, também conhecida por organomia, analisoterapia reichiana, tá? Tem suas raízes nos trabalhos desenvolvidos pelo médico austríaco Wilhelm Reich. Ele era psicanalista, tá? Que após anos de pesquisa decidiu abandonar a técnica de psicanálise e se dedicar ao estudo do corpo, da mente e da energia. O termo reichiano vem de Wilhelm Reich e não é a mesma coisa que Reiki, mas tem grande similaridade por ambos trabalharem com a energia. A diferença é que a terapia reichiana é um processo psicoterapêutico que analisa a história e o comportamento do paciente, buscando tornar conscientes seus conflitos inconscientes por meio de um trabalho verbal associado ao trabalho com o corpo. Reich descobriu que o corpo contém a história de cada indivíduo e é por meio dele que devemos buscar e resgatar as emoções mais profundas. Com isso, desenvolveu a técnica da análise de caráter, fugindo da tradicional análise de sintoma proposta pela psicanálise e passando a analisar o caráter do paciente como um todo, num trabalho mais rápido e dinâmico. Nós vamos chegar lá, tá? A gente está vendo aqui que por meio da manipulação direta de couraças, que ele chama de couraças, né? Tensões corporais, Reich conseguiu alcançar memórias aprisionadas nessas couraças. O que ele está falando de couraças? Ele está falando de partes do corpo, tá? De forma a liberá-las, mobilizando juntamente a energia retida na musculatura, mapeando o corpo em 7 segmentos de couraça: ocular, oral, cervical, peitoral, diafragmático, abdominal e pélvico, onde cada segmento retém uma história particular decorrente de estresse sofridos durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo, pela qual todos os seres humanos passam desde a gestação. A esse trabalho, a manipulação de couraças, Reich deu o nome de vegetoterapia. Mais para frente ele mudou esse nome, né? Que virou terapia bioenergética. Na continuidade de seus trabalhos, Reich também descobriu que a energia que circula dentro do corpo humano é a mesma que se encontra no cosmos. Vocês perceberam? Veja só, o que a gente falou lá atrás do princípio da energia, o campo universal e o campo energético humano. Nós nada mais somos do que uma grande manifestação dessa energia universal. Logo, quando nós falamos sobre mudança de frequência de padrão de pensamento, e eu costumo falar para as pessoas que tudo o que é de melhor está acima da nossa cabeça, né? É muito importante, a gente vai chegar nisso aí, tá? Na continuidade de seus trabalhos, a gente também descobriu que, né, circula dentro do corpo, é a mesma que encontra no cosmos, porém em concentrações e formas diferentes. Ele denominou de energia orgone, que é a bioenergia, né? Assim desenvolveu uma nova técnica de trabalho denominada orgonoterapia. Ele foi pulando, né? Primeiro foi vegetoterapia, depois orgonoterapia, para chegar na bioenergética, visando integrar um único trabalho a questões psicológicas, corporais e a dinâmica energética do paciente. Consolidou-se, portanto, uma nova ciência que Reich denominou de ergonomia. Olha, aqui embaixo eu coloquei no rodapé, né? A vegetoterapia trata-se da liberação das energias corporais que estão em algum bloqueio, promovendo a reestruturação bioenergética. Eu vou passar porque tem uma parte importante. Alexander Lowen, eu conheço há muitos anos, tá? Eu tenho todos os livros dele. Ele é uma sumidade para mim nesse sentido. Eu chamo esse tipo de trabalho de cura silenciosa, porque de todos os trabalhos expressivos, né, a terapia bioenergética ela é extraordinária. Quando eu estudei teatro, eu tenho um livro que é do Konstantin Maskovic, que é A Preparação do Personagem. E é muito interessante como alguns exercícios corporais é muito similar ao trabalho da bioenergética. No espaço, quando nós tínhamos ele físico, de quarta-feira eu dava uma meditação, gachô do rei, que no final eu fazia alguns exercícios da terapia bioenergética. Então, olha só, vamos apresentar Alexander Lowen. Por que eu estou apresentando isso daqui? Porque quando nós fomos estudar a bioenergia, nós vamos entender muitas vezes, para você que é reikiano, que o paciente deita na maca e você tem o que a gente chama de imprints, de insights, de bloqueios em partes do corpo, e você precisa entender o que é aquilo que está acontecendo.
E para você que não é reikiano e trabalha com alguma forma de terapia, ou aplica passes em qualquer casa religiosa, e começa a perceber que no corpo você consegue captar, por exemplo, pessoas que têm deformidades, retenções na coluna que vai se formando, tudo isso a terapia bioenergética trata. É uma coisa extraordinária, porque essa terapia trata a somatização dos traumas e padrões que a gente tem desde quando a gente está na vida intrauterina, tá? Então a análise bioenergética criada e desenvolvida, né, a partir de 1953 por Alexander Lowen, tem suas raízes nos fundamentos teóricos do Wilhelm Reich, né, discípulo de Freud, que se destacou por sua obra psicanalítica e suas pesquisas pioneiras nas áreas da biologia, física, política e antropologia. O próprio Freud já foi por um caminho completamente fora dos padrões, né? Ele acreditava que o subconsciente, o inconsciente, era, na verdade, onde estava o motivo, a causa de todos os distúrbios, de várias coisas. Então ele começou tratando com a hipnose e depois ele foi desenvolvendo aí uma técnica maravilhosa, tanto que tanto Alexander Lowen é psicanalista, como, né, a gente está falando do Reich aí, que também era psicanalista, e ambos abandonaram a técnica de terapia para se aprofundar em algo mais humanista, vamos dizer assim. Né? Então, de acordo com o Reich e Lowen, a história de cada indivíduo, olha que importante, está armazenada na estrutura do corpo. Todas as experiências vividas, o impacto das relações de primeira infância e os traumas físicos e emocionais são armazenados e contidos no corpo na forma de padrões de tensão muscular crônica. Olha que coisa extraordinária, né? Você é terapeuta reikiano e nesse momento, na parte do corpo que a gente vai estudar, e cada região do corpo está ligada a uma parte emocional, então a gente vai estudar em bioenergia, aí eu vou pular, mas a gente vai andar mais para frente, que cada órgão foi criado, tem um nanochakra lá dentro que se autorregenera, que impulsiona a energia, e ele foi criado para representar um padrão de emocional e ir polarizando, e polarizando, e polarizando. Então, veja que coisa extraordinária, né? A gente tem aqui a Lowen, ao aprofundar-se no estudo reichiano, produziu novos conceitos como análise de caráter, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Olha lá, a terapia bioenergética, a gente pode ver, tá vendo ali? Desenvolveu as bases teóricas para a elaboração de trabalhos corporais, culminando na criação da análise bioenergética. Essa psicoterapia lida com as bases biológicas das neuroses e está centrada nos processos biológicos envolvidos na saúde, na energia que alimenta esses processos, ou seja, se fundamenta na proposta de identidade funcional. Então, ele acreditava que a personalidade da pessoa acabava se formando por uma série de problemas crônicos, muitas vezes não verbal, né? É muito interessante, mas, por exemplo, por um bloqueio que ela cria e cria uma deformidade, uma doença que não se consegue diagnosticar pela medicina e ela provoca, ela se manifesta no físico, ela somatiza. A gente, né, tá usando essa palavra somatização. Então, deixa eu ver aqui direitinho, a gente já vai entrar aqui em bioenergia, olha só. A gente vai entrar aqui, ó, o corpo áurico, né? A aura humana, os 5 corpos sutis que formam o campo malha energética. Aqui do lado, nós temos os 7 corpos astrais e seus aspectos, né? A gente tem o corpo elétrico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral, o corpo etérico, o corpo celestial, o corpo quetérico. A gente tem muita coisa, como isso aqui é uma palestra, eu vou passar só os 5 corpos sutis que a gente tem aí. Então, olha, o corpo físico, né, formado por células de alta densidade de energia, são aglutinadas pela eletricidade do corpo energético. A composição: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Constituídos células, órgãos e sistemas responsáveis pelo desempenho de funções específicas, como a digestão, a assimilação, a locomoção e entre outros. Qual é o corpo responsivo do corpo físico? Sintomas. Ele existe como? Ele é a causa? Não. Ele sente dores, temperaturas, emoções e sensações. O corpo físico reflete a somatização das causas, mas não a cura delas.
Causas essas que se encontram em graus de adensamento mais sutil, e ao eliminar o sintoma e não a causa, podemos agravar um outro sintoma ou até mesmo criar um novo caminho de somatização, tá? E olha, o termo somatização aí, ele surgiu desde 1868, tá? Ou seja, não é uma coisa nova, tá vendo? Foi chamado de Organasprache, fala dos órgãos. Então, é uma coisa que a gente está falando aí o quê? Eu estou falando que esse estudo, todas essas coisas existem há muito tempo, não é verdade? Não é de agora. Então, nós temos aí, ó, o corpo duplo etérico. Veja só, no curso de bioenergia a gente vai estudar melhor isso. É considerado o corpo energético. O corpo duplo etérico tem esse nome porque é composto por uma cópia fiel ao corpo físico, denso, a qual está intimamente ligado a uma distância de até 2 metros dele. Composto por um fluido intenso, ligeiramente mais sutil que o nosso corpo físico, esse bioplasma apresenta átomos que vibram a frequência tão rápida que tornam invisível a maioria das pessoas, formando uma espécie de campo magnético. É responsável por dar vida ao corpo físico, recebendo e distribuindo pelo organismo prana, o ki, o chi, que é a energia vital absorvida pelos vivos através do ar que respiram. Essa energia vital que mantém a vida física e serve de ligação entre o corpo físico denso e o corpo emocional. E no corpo sutil duplo etérico que estão localizados os chakras, os centros de forças. Sem os chakras o espírito não poderia exercer o seu controle. Veja bem, sem os chakras o corpo espiritual, o espírito não poderia exercer o seu controle e a sua atividade sobre o corpo físico, nem tomar conhecimento das sensações vividas pelo mesmo, pois eles transferem a região anatômica correspondente a cada decisão assumida por nós, pelo corpo espiritual. Olha, o corpo emocional. Olha, veja bem, eu estou fazendo aqui um resumo muito pequeno de cada um desses 5 corpos, desses 5 pilares. E um deles é o corpo emocional, tá? Então nós temos aqui, ó, chamado de psicossoma pela projeciologia, o termo corpo emocional caracteriza-se como um corpo da alma e serve de ligação entre os corpos duplo etérico e material. As funções desse corpo podem ser agrupadas sob 3 designações simplistas: tornar possível a sensação, servir de ponte entre a mente e a matéria física, agir como veículo independente de conscienciação. É nesse corpo sutil em que são produzidas a imaginação, a sensibilidade, a dor, as emoções, os desejos, as paixões, entre outros. Sua primeira função é a de converter em sensações as vibrações recebidas pelos órgãos dos sentidos do corpo físico, tá? Aí nós vamos para o corpo mental. O corpo mental caracteriza-se como agente de pensamento da mente e da personalidade. É nele que se produz tudo o que chamamos de manifestação da inteligência, tá bom? Ele é um canal de comunicação a serviço do espírito, em que ocorre o processamento do desejo e da vontade. No campo dos corpos sutis, o corpo mental caracteriza-se por uma massa em formato de ovoide que interpenetra e ultrapassa os corpos emocionais duplo etérico e físico. Ou seja, ele expande. Olha como é poderoso o corpo mental, né? Mas nós temos aí, a gente vai estudar melhor no curso de bioenergia, o mental superior, o paraconsciente, parte mental desenvolvida e dentro da evolução do indivíduo, espírito. Mental inferior, consciente e inconsciente, pessoal e coletivo. Então aqui o inconsciente coletivo são estruturas psíquicas que determinam e direcionam o comportamento humano. O inconsciente pessoal é onde estão os nossos complexos, núcleos funcionais carregados de afeto, resultantes das experiências oriundas do corpo emocional. Olha, parece muito complicado, mas quando a gente tem tempo para estudar isso, fica muito claro e conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo alguns processos nossos, tá? O corpo mental é um importante órgão, você vê que ele é quase um órgão para o espírito e seu principalmente contato com a dimensão em que se situa, tá? O juízo, o raciocínio, as resoluções, as deliberações, as crenças, a razão, a lógica, o aprendizado, o treinamento, o aperfeiçoamento fazem parte do seu domínio, tá? E aqui a gente tem o corpo espiritual. O corpo espiritual, denominado corpo celestial, estende-se cerca de 60 a 83 centímetros de distância do corpo, tá? É o nível através do qual experimentamos o êxtase espiritual. Podemos alcançá-lo por intermédio de meditação e de muitas outras formas de trabalho de transformação. Quando atingimos o ponto de estar, onde conhecemos a nossa conexão com todo o universo, quando vemos a luz,
o amor, em tudo que existe, a consciência de que nós somos a maior manifestação desse campo energético universal, nós mergulhamos na luz e nos sentimos dela e ela de nós. E nos identificamos com Deus. Elevamos nossa consciência até o 6º nível da aura. O amor incondicionalmente flui quando existe conexão entre o chakra aberto do coração e o chakra celestial aberto. A esse respeito, combinamos o amor da humanidade, nosso amor humano básico aos nossos semelhantes da carne, e com o êxtase espiritual encontramos no amor espiritual, que vai além da realidade física para todos os reinos da existência. A combinação dos dois cria a experiência de amor incondicional. Olha lá, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui a gente começa a entrar na parte dos chakras, tá? Que nós chamamos de centro de forças. Então nós temos aqui, ó, o centro coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o umbilical, o básico. Então nós temos, ó, o plano físico, plano astral e plano espiritual. A divisão, lembra que eu falei para vocês das regiões? E cada órgão corresponde a uma região. Cada parte do nosso corpo, cintura, perna, cintura, quadril, dorso, cada parte representa uma região que rege um chakra central, mas também um departamento emocional, vamos dizer assim, tá? E a gente tem aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, o processo de cura, né? Como que a aura vibra, que cor, quando a gente está tendo uma cura espiritual, é a bolinha aí, ó, dourada. Quando a gente está tendo uma cura psíquica, ou seja, no corpo mental, no corpo mental, não, na parte onde a gente encontra a mediunidade, o campo sensorial, o corpo mental, tá vendo? Que chega a ter bolhas, a gente tem bolhas aí porque ele é muito forte, ele é muito expansivo, e quando a gente está tendo uma cura coletiva, né? Que é quando a gente vai buscar aí, por exemplo, a constelação familiar, quando a gente faz algum tratamento junto para a família, junto com a família, traz a mãe, o irmão, para fazer uma sessão de reiki, para fazer um trabalho de polarização, a melhora em conjunto, tá? A gente chama de corpos áuricos. Aqui a gente está passando também pelos chakras. Vejam só, localização de nanochakras na cabeça, tá bom? Presta atenção. Aqui é uma área, né? A localização dos nanochakras na cabeça. Isso é algo que a gente tem que explorar mais. Só no curso de bioenergia eu consigo explorar melhor isso. Mas, para dar um resumo, é só para vocês entenderem que nós temos aqui ó, o homenzinho, centro de forças, né? Os chakras principais, vocês estão vendo aqui. E na cabeça, os nanochakras. Nós temos mais de, não sei, 8 milhões de nanochakras no corpo, vamos dizer assim, né? Mas assim, a gente tem aqui ó, o chakra da coroa, o número de vórtices menores, que é 972, que é o de cima, que é esse aqui de cima, que parece um funil em cima da cabeça. O da cabeça, que é o número de vórtices de 96. O da garganta, que é o número de vórtices de 16. O cardíaco, que o número de vórtices são voltas, tá, gente? Voltas são 12. O do plexo solar, que são 10. O do sacro, que são 6. E do básico são 4, ou seja, o chakra básico já é muito ligado à raiz, ao chão, então ele é mais lento para processar, para rodar, ele tem uma densidade diferente. A gente explora isso melhor quando a gente vai estudar o curso de bioenergia. E aí aqui, olha que coisa interessante, a gente tem aqui, isso eu estou passando o que é que nós vamos estudar no curso de bioenergia, o módulo 1, tá? O módulo 1 é o básico, o módulo 2 é a polarização e o módulo 3 a gente vai estudar somente a parte mediúnica para qualquer forma de segmento que você tem na tua vida, seja casa religiosa ou não, tá? Porque a mediunidade existe independente de religião, gente, isso é muito importante, tá? E aqui nós temos aqui, ó, a formação dos chakras no bebê, no útero materno. Então, no curso de bioenergia módulo 1, nós vamos começar do básico, tá? Para que a gente tenha uma base aí para poder entender melhor como funciona um alinhamento, mas desde quando a gente nasce até quando a gente desencarna. E para mostrar vocês nessa foto azul, que ele atravessa esse eixo, tá? Colunar. Nós temos um eixo pelo coronário que vai embora pelo chakra raiz, ou seja, ele faz o ground, ele enraiza na terra. E através desse centro do coronário ele alimenta os principais centros de força, mas nós temos no lado da frente e no lado de trás. O chakra do cardíaco nós temos na frente e temos no lado de trás. Então, só para vocês terem aí uma ideia de como isso funciona. Então vocês estão vendo aí, ó, eu vou mostrar para vocês aqui
o que a gente chama de polarização energética. Aqui nós estamos passando pela polarização energética, tá? Ó, o alinhamento energético, passo a passo, vocês estão vendo como funciona? O corpo, o alinhamento, como que vai funcionando isso, né? A gente vai fazendo é de cima para baixo, até que esse alinhamento fique totalmente perfeito. Então, tem esse arco-írisinho, na verdade, que representa as mãos, que é do chakra raiz ao coronário, e por aí vai até passando os centros de forças. Eu quero que vocês olhem esse desenho embaixo, que parece estrelinhas, que na verdade são chakras, tá? Mas esses chakras, você pode ver que tem assim, tem um que tem uma parte que está mais para frente, tem um que parece que tem uma sujeira toda nele, tem um que está soltando um. Isso são deformidades de chakras, tá? Isso é quando eles criam uma deformidade ou quando eles têm muco, que a gente trabalha aí com a polarização energética ou até mesmo para limpar com os cristais. E aí, nos desenhos que vocês estão vendo ali, ó, do homenzinho que tem essas manchinhas, isso são justamente pontos de acúmulo energético, nós energéticos ou mucos energéticos que vão formando os bloqueios. Desses bloqueios energéticos, aí fala assim, mas Tata, como que isso vem? Isso vem de diversas formas, a maioria deles vem de padrões emocionais e mentais, principalmente de padrões mentais. Né? E assim, cada parte do corpo em que fica esse muco, esse nó energético, está relacionado a um campo emocional. É isso que a gente estuda dentro da terapia bioenergética também. Por isso que eu fiz questão de passar da onde surgiu, que a gente fala aí, ó, do Rich, que a gente fala do Alexander Lowen, para entender que isso tem uma base científica, tá? E a gente vê aí, ó, a perna, tá vendo? A energia, como ela é perfeita, e depois a gente mostra a fuga de energia. Porque, ou seja, numa perna a gente tá vendo como a energia corre nessa instrução, perfeita, fechadinha em volta do corpo físico. De frente, a gente vê aí, ó, perto dos joelhos, que a gente tem um ponto atrás do joelho, muito importante, no tornozelo, quando tem furos na malha energética, por algum motivo, tá? E esse desenho da moça sentada na maca, mostrando como funciona a polarização energética. No caso aqui é uma aplicação de reiki, do terapeuta reikiano e da pessoa que está recebendo. Vocês podem ver que esse movimento que sai dos pés da paciente, da pessoa deitada na maca e entra, é justamente o que nós vamos estudar, que chama-se polarização energética. Mas ela vai além, tá? Não é o reiki, é uma outra técnica. Vamos em frente. E aí, a gente está aqui, ó. Isso é muito importante. Por que eu coloco isso? Primeiro que a gente vai chegar nas plantas, né? Olha, em 1939, a técnica viria a ser conhecida na União Soviética sob a denominação de efeito Kirlian, em homenagem a Seymour Datovich Kirlian, redescobridor da mesma, tá? O método consiste em fotografar um objeto, uma chapa fotográfica submetida a campos elétricos de alta voltagem e alta frequência, porém baixa intensidade de corrente, ou seja, foi criado um sistema para captar, né, a energia, a aura, a energia do corpo físico. O resultado é bem parecido de uma aura, ou melhor, um halo luminoso em torno dos objetos, seja ele qual for, independente de ser orgânico ou inorgânico. Aí nós voltamos no início da palestra, aonde o campo energético universal, que é tudo, é esse óculos, é esse brinco, é o microfone, é a corrente, tudo é uma manifestação do campo universal. Então, nós somos a coisa mais da escala, né, dos animais, vamos dizer assim, mais humano animal, nós somos a manifestação, porque quanto mais eu estudo o corpo bioenergético, principalmente quando a gente entra na parte da construção dos órgãos, nós fomos criados para se autocurar silenciosamente. O corpo tem uma capacidade de regeneração fora do comum. E quando isso não acontece, é porque nós deixamos que algo tomou uma proporção tão grande e os órgãos que foram criados para polarizar esses padrões emocionais com muita força, com nanochakra ali dentro, não consegue, não está dando conta, ou seja, o padrão ali está muito forte, seja o padrão negativo geralmente, né? Porque para criar a doença é algo que não é bom, é algo que aquele órgão não conseguiu, não está conseguindo reverter, entendeu? Então vamos em frente, que esse assunto é maravilhoso. E aí vocês vão ver aí, eu vou até me apagar aqui para vocês verem melhor. Olha só, na primeira parte aqui nós temos um dedo
que está em cima dessa chapa, né? E mesmo sem apagar dá para ver. Então nós temos aqui, ó, tá vendo? Los dedos de uma mano contra um cristal, descarrega letra na foto, ou seja, tá falando aqui, né, na parte, porque isso aqui é de uma matéria espanhola, tá falando que essa manchinha nesse dedo aqui já escuro já demonstra um sinal, tá? Um edema, alguma coisa no dedo. Olha só, do lado nós temos um pedaço de carne, prestem atenção, um pedaço de carne, tá? Tem energia. Ela não está totalmente circular, mas tem energia. E o pedaço da maçã. É uma coisa extraordinária. É maravilhoso isso. E aí, gente, essa parte é muito importante. A terapia de polarização energética dos animais e das plantas, a gente já está chegando no final. Eu vou me colocar aqui no cantinho para falar para vocês. Esse trabalho mudou a minha vida, né? Esse trabalho dos animais e principalmente das plantas é um presente que eu ganhei da vida. Vocês estão vendo aqui, o Craig é um fotógrafo, o qual eu vou gravar um bate-papo especializado em fotografar a energia das plantas. Então nós estamos vendo no quadro de cima a planta normal e o quadro de baixo a planta energética. É uma coisa linda, uma coisa linda. Eu deixo os dados aí dele para você procurar no Instagram, entrar no site. Eu posso colocar depois, mas eu convidei ele pra gente gravar um bate-papo e eu vou subir na rede, no YouTube. É uma coisa linda, 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 gente. O curso que eu vou dar no final do ano de polarização energética humana dos animais e das plantas, a gente vai trabalhar essa questão. Mas quando você faz o Reiki comigo, o nível 1, o trabalho de troca de energia, no próximo slide a gente vai ver, ele é muito importante porque elas têm uma consciência sutil fora do comum. Eu nem quero falar muito porque eu vou fazer uma palestra só de bioenergia e polarização energética. Então, eu nem vou me estender muito. Olha só, eu vou me apagar aqui para vocês verem. Aqui a gente tem na primeira figura, tá vendo? Aquela questão de tocar a árvore e é no mental que é trocada essa energia, tá vendo? Ela sobe pelas mãos, ela circula o chakra da coroa. Embaixo a gente está vendo aí, ó, mentalmente a troca que a gente faz de comunicação com a plantinha que você tem. Os meus iniciados ganham uma plantinha que é energizada com a iniciação dela e essa plantinha ela dura assim uma coisa de louco. E ela vira parceirinha, ela vira justamente para o iniciado nível 1 fazer essa troca de polarização de energia. A gente vê ali, ó, sentadinho, fazendo a troca de energia com a árvore, a extensão da mão de frente para a árvore e ela troca energia com você. No desenho de baixo mostra como é feita essa polarização. E quando você senta, né, Buda sentou numa árvore, né, para alcançar a meditação, elas são extraordinárias, a energia, a consciência sutil delas é uma coisa maravilhosa. E aí nós entramos aqui, né, na questão da polarização dos animais, você que é reikiano ou não, né, trabalhar um pouquinho aí, saber como que a gente pode tratar os animais, os nossos animais, independente de ser reikianos ou não. Nós temos aí, ó, o sistema do mapa chacral do gato, o sistema do mapa chacral do cachorro, o sistema do mapa chacral do cavalo, que é uma coisa extraordinária, né? As patinhas aí, ó, que a gente tem aí, ó, em cada dedinho deles a gente tem um chakra relacionado, que é extraordinário. A gente tem aí, ó, o humano para mostrar onde é no humano os centros de força, os principais centros de força e aonde é no animal. Então eu coloco aqui, o terapeuta reikiano iniciado no nível 2 pode tratar animais, humanos e plantas com a energia do reiki. Mas para tratar os animais é preciso profundo conhecimento do significado dos símbolos. Lembra que eu falei lá atrás? Dos símbolos do reiki para aplicação no tratamento do animal. Somente no nível 2 é que podemos tratar as pessoas e animais com o reiki, tá? Quando a gente fala do reiki, não quando a gente fala da polarização. Aqui mais um pouquinho, ó, aqui a gente já está falando de uma coisa importante, ó, chakra e energia, nível de energia nos chakras dos cachorros, né? A gente tem aí um mapa energético que também, assim como no humano, tem uma representação do campo emocional. Porém, o animal, ele não tem consciência intelectual, ele tem uma consciência sutil, né? Ele não sabe o que é errado ou certo, por isso que ele absorve a energia, ou seja, você não precisa passar muita energia para ele, porque ele não tem karmas, né? Ele tem imprints de
traumas, a gente vai falar aí no curso de polarização sobre a reencarnação do animal, os traumas que ele traz. O animal tem uma depuração energética quando ele desencarna muito rápida por justamente não ter karmas. E aí a gente responde aí perguntas que já me fizeram, para onde vai o animal, como que funciona. Eu não vou me estender muito aqui porque eu vou fazer uma palestra sobre isso, tá? E a gente tem aí, ó, vários animais domésticos aonde a gente consegue ver aonde são o mapa chakral. Eu queria falar dessa técnica de acupuntura, que são formas de um tipo de acupuntura feito manual, né? Nas regiões, nos meridianos, mas nas regiões do animal, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo, a última, né? Que é uma técnica muito interessante. Nós vamos falar sobre diversas formas de terapia, né? Que são importantes para o animal, né? Olha só, uma delas, que é extraordinário, que faz parte das terapias integrativas complementares dos animais, é a terapia crânio-sacral equina, tá? Para cavalos. Uma das terapias usadas nos animais, assim como a acupuntura, a quiropraxia, florais e reiki, tá? E a polarização energética. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente já fez um vídeo com a Joana, que é especializada em terapia crânio-sacral humana, e eu entrei em contato com a Amanda Murterson, que é veterinária e terapeuta crânio-sacral equínica, que ela é argentina. E é uma coisa extraordinária. Vejam as fotos aí, que coisa fantástica que é isso. A gente vai falar, eu vou gravar um bate-papo com ela, vai ser bem bacana. E aí, para encerrar, a foto de alguns bebês que eu trato, que eu já tratei o Luganinho, a Paçoca, o Mocotó, o Jorge, né? O Olaf, a Lola. E aí é o seguinte, eu quero agradecer a todos a paciência e principalmente o tempinho, né? A palestra ela é grande, mas ela é uma passagem do que nós vamos começar a ter. Então, a partir de hoje, essa palestra abre aí o circuito de várias lives que eu vou fazer, de troca de informações, de perguntas. Então, vocês quiserem deixar algumas perguntas, podem fazer. Eu vou estar divulgando aí no Instagram, na página do Espaço, no perfil do Espaço, as inscrições para os cursos que abrem agora em junho. Mas até lá, nesse mês de junho, a gente vai fazer várias palestras. Eu quero já preparar você para uma palestra que eu vou fazer sobre medo, síndrome do pânico e o sistema para trabalhar isso através do ground, através de técnicas de energia. Então, para isso a gente vai trazer algumas pessoas importantes para falar, mas eu vou fazer uma palestra sobre o medo, que é uma coisa muito importante que eu já passei, que muitas pessoas passam. Então, eu quero desejar para vocês uma semana iluminada, um dia maravilhoso e que a gente se encontre em breve. Fiquem com Deus, sei Reiki, que é o símbolo do amor, que é o símbolo da compaixão, e a gente se vê em breve, tá bom? Até lá!